Olá, seguidores. Comentar um pouco aqui sobre Cadif 11 após a última missão. Apesar de que não foi uma missão tão significativa assim, né? Cadif 11 é um fundo de quase 3 bilhões de reais. A última missão foi de 400 milhões, mas não alocaram, não conseguiram captar tudo, mas enfim, não mudou tanto assim na carteira. Mas de qualquer forma, já precisava fazer aqui um vídeo sobre Cadif 11. Já tem vários meses que eu não falo sobre ele. Então, vou falar aqui sobre as perspectivas para os próximos rendimentos e depois falar um pouco sobre os fundamentos aqui do FINFA da Kinea. Aqui é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Pois bem, começando aqui pela remuneração, pela perspectiva de rendimento para a Cadif 11. Então, no relatório aqui do mês de junho, publicado aqui no começo de julho, eles comentaram, né, sobre o guidance anterior, que seria um pagamento de 1,45 por cota durante 6 meses. Olha, pra ser bem sincero, eu pensei que isso aqui ele iria acabar no mês de maio, mas parece que acho que foram 7 meses com pagamento de 1,45 por cota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo, 7 pagamentos de 45 por cota, mas pelo jeito eles estavam falando 6 meses, seria 6 meses para frente, né? Que pagaram em 45. Então, aqui nesse primeiro semestre de 2026, tivemos pagamentos de 45 por cota. Já de agora em diante, aqui nela disse o seguinte: a partir do próximo mês, os rendimentos retornam ao padrão histórico do fundo, oscilando principalmente em função dos rendimentos advindos dos ativos do fundo e da variação da inflação, do IPCA. Ou seja, eles estão aqui dizendo que a distribuição vai retornar a seu carrego da carteira. Aqui não deixou claro isso, mas essa é a forma de distribuição de CADF 11, o carrego da carteira. Se a carteira tem uma remuneração de IPCA mais 10,22, então vai ser um pagamento condizente com essa taxa. E aqui eles deixam bem claro que o rendimento vai variar conforme a variação da inflação, do IPCA. E aqui a gente precisa ficar de olho porque estamos em um momento de inflação baixa, né? Mostrar aqui para vocês, talvez o site da Ambima nem seja atualizado ainda. Mas, enfim, para esse mês de julho, o Cadif 11 vai pegar o 0,16 que a gente teve divulgado aqui essa divulgação aqui no dia 10 de julho, mas a previsão para o mês de julho. Aqui lembro vocês que fundos de infraestrutura, essa é uma defasagem bem diferente dos fundos imobiliários. Aqui em fundos de infraestrutura, a gente tem uma defasagem de 0 e 1 mês. O que isso quer dizer? Quer dizer que do dia 1º até o dia 15, utiliza o IPCA do mês anterior, ou seja, de junho. Já do dia 15 em diante, ele vai pegar a previsão da Ambima para o mês de julho. E aqui no caso, no mês de junho, a Ambima tinha uma previsão de 0,33 e veio um IPCA abaixo desse valor. Então, pode ser mais um ponto negativo ainda por cima aqui para a remuneração de Cadif 11. Portanto, aguardem uma queda do rendimento, tá? Talvez até uma queda de rendimento até que significativa. Talvez algo que próximo a R$ 1, 1,10 por cota. Se eles realmente não forem utilizar algum tipo de reserva criada no passado ou coisa do tipo. É que nem vocês, Cadif 11 somente que um fundo bem high grade, né? Se a gente for observar aqui alguns rendimentos que ele fez lá no passado, rendimentos patamares bem baixos, né? 1,10, 1,20. Esse aqui foram fatores aqui excepcionais, tá? Um fator não recorrente. Não dá para esperar valores como esses aqui de Cadif 11. Ok? Então, aguardem aqui queda do rendimento em Cadif 11. Com relação à alocação,
Conforme eu disse aqui na introdução, a intenção era realmente ver como é que o fundo ficou após essa emissão, mas a emissão pouco mexeu aqui no fundo, tá? Não, né, parece que nem ainda tem alguma coisa que para alocar, e mesmo se alocasse não mudaria tanta coisa assim. Acho que ela com uns 200, captou uns 200 ou 300 milhões de reais. Não é tão significativo assim para cada FIONC. Ok, então vou começar aqui. é, Aqui, ó, estão com 13% em títulos públicos. Isso aqui, 374 milhões de reais. Basicamente, é até mais do que ele captou, né? Então ele não tinha alocação da última emissão. De qualquer forma, já vinha um tempo que eu precisava falar aqui sobre CADF 11. Ok? Começando a falar aqui então pelos segmentos vestidos pelo FIINFRA da Kinea. Ah, lembrando que na minha análise de risco eu ignoro completamente essa questão dos ratings. Para mim isso daqui é lixo puro. Lembrando que eles davam AAA para a Raizen até poucos meses antes da gente ter recuperação extrajudicial. Mas começando aqui então pelos segmentos vestidos. Temos aqui 32,30% em saneamento. Saneamento com certeza é um segmento bem resiliente. Aqui a gente possui monopólio natural. Com certeza excelente segmento, bem high grade. Geração solar, usinas solares. Olha, aqui pode ser problemático, tá? Somente se for de questão de geração centralizada. A geração centralizada tem sofrido bastante com a questão de curtailment. E mesmo assim, as usinas de geração distribuída têm sofrido também com a competição entre as usinas. Elas têm que vender essa energia que está sendo gerada pelas usinas, né? Além da questão do risco regulatório. Então, geração solar, coloquei aqui um amarelinho, tá? Não, você tem que tomar cuidado. Até trocar esse xizinho aqui, né? Xizinho passa uma mensagem bem negativa. Vou colocar aqui uma exclamação. Aqui em geração eólica muito provavelmente está relacionada à geração centralizada, tem sofrido ainda mais com questão de curtailment. Então eu vou ter que colocar aqui uma sinalização vermelho, um X vermelho. Já que em rodovias e transmissão, então, rodovias, a gente tem a questão de monopólio natural. Monopólio natural até que passou bem esse período aqui de Selic mais elevada. São empresas muito alavancadas em CDI principalmente. Então, é um fator de risco. Mas mesmo após vários meses aqui em Selic elevado, não tenho tido relatos de problema com debêntures de rodovias. Transmissão. Transmissão aqui é dito como o filé mignon aqui do segmento de energia, o mais previsível de todos. Então, aqui também marquei como positivo. Geração térmica. Geração térmica pode ser um pouco mais complexo, tá? Vou colocar aqui interrogação. Já telecomunicação, para mim, é o pior segmento de todos. Acho que talvez até a Kinea concorde comigo. Aqui você não tem monopólio natural, você tem um ambiente competitivo bem pesado, os devedores têm que estar sempre investindo. Então, com certeza, o pior segmento de todos, tá? Ok? Feita aqui a análise de segmentos, agora que fazer alguns comentários sobre a carteira de crédito. Então, com relação à carteira de crédito, eu até acredito que essa carteira poderia ser mais bem diversificada, tá? Tem aqui 5,9% da Porto 100. Pelo tamanho do fundo, de 3 bilhões de reais, já poderia ter uma diversificação melhor do que essa. Apesar de não ser uma diversificação ruim também. Agora aqui sobre o Porto 100. Olha, é que eu até cheguei a fazer um vídeo aqui meses e meses atrás, comentando sobre a situação delicada do grupo controlador, o New Fortress Energy. E realmente o controlador estava muito mal das pernas. No entanto, esse é uma debênture de projeto, não uma debênture corporativa. Qual que é a diferença? Aqui a gente tem alguns ativos de crédito onde você está injetando recursos diretamente no caixa da empresa. Já em algumas debêntures CRIs, você está injetando dinheiro em um projeto específico. De forma que tem alguns casos onde você tem um projeto que ele está saudável,
mas a empresa ela não está saudável, ela está com problema. E esse é o caso aqui desse debênture Porto 100. A Porto 100 está no momento saudável, praticamente saudável, já o controlador está bem mal das pernas, tá? Bem mal das pernas mesmo. E aqui a gente teve uma atualização aqui, onde a Kinea nos disse que o projeto está bem avançado. A última comunicação aqui foi no mês de março de 2026. Março de 2026. Aqui, ó. Trouxeram umas atualizações e disseram o seguinte: as obras de Porto 100 estão com avanço físico de 93,60%. Isso aqui é excelente. E aqui eles falam que a expectativa era da conclusão. Isso faz para a transação, mas separar as operações do Brasil de uma plataforma energética independente e autônoma. Mas enfim, aqui esse projeto já está bastante avançado. E lembro vocês que o principal risco aqui envolvido nesse projeto é que aqui eu tenho certeza que a gente tem a figura de um fundo de obras, ou seja, um fundo onde está separado o dinheiro necessário para concluir esse empreendimento, essa termoelétrica. No entanto, aqui essas medições de custo pode errar, né? Você pode estimar que você vai gastar R$ 1 bilhão, mas na verdade ser necessário 1,1 bilhão. E nesses casos, quem teria que complementar é o controlador. Mas se o controlador ele está mal das pernas, você pode enfrentar uma, uma dificuldade para essa conclusão do projeto. Mas enfim, tá aqui 93,60%. Tem que ver se os recursos foram necessários para o término aqui desse projeto. Mas de qualquer forma está bastante adiantado, né? A gente já reduz bastante o nível de risco aqui desse empreendimento. Ok, agora aqui comentando sobre mais alguns vedores que podem estar causando aqui uma preocupação entre os investidores. Nós temos aqui a Iguar é uma empresa de saneamento. Muita gente fez alguns questionamentos a respeito do nível de alavancagem da, aqui da empresa. Isso aqui foi algo que aconteceu, tá impactando muitas empresas de saneamento, que após o marco civil do saneamento, tiveram que se alavancar bastante para cumprir as metas de universalização de água e esgoto. Então as empresas realmente estão bastante alavancadas. Aqui com a AEGEA, nós também estamos aqui tendo alguns questionamentos, não apenas por questão de alavancagem, mas também teve aqui alguns problemas com o balanço e muita gente começou a fazer questionamentos à empresa. Mas aqui novamente, assim como a gente teve aqui no caso da Portocem e da New Fortress Energy, aqui a gente tem exposição aos projetos, não à dívida corporativa. Isso diminui bastante o nível de risco da exposição. Ok, então aqui tem esse fator, tá? São aqui exposições a projetos, não a risco corporativo. E que lembre também que nesses dois casos, da AEGEA e da Iguá, nós temos aqui a presença de controladores de grande porte por trás. A Iguá é um fundo soberano, não sei de onde, mas é alguém bem grande, internacional bem grande. Já na AEGEA, um dos controladores é a Itaúsa, né? A poderosa Itaúsa. Então isso aqui acaba que dá é, um pouco mais de segurança, ok? Então, com relação a risco aqui de devedores, eu realmente não. É isso aqui que eu compartilhei com vocês, tá? Nos demais aqui, demais debêntures, não consigo identificar nenhum outro tipo de risco. Ok, então vamos aqui para a minha conclusão sobre CADF 11. Aqui eu tinha essa minha pequena preocupação com a Porto 100, mas parece já está bem encaminhado. Mas o principal problema de CADF 11 é o fato do baixo carrego, né? É que se a gente for olhar os rendimentos mais recentes, até que estão valores
bons. No entanto, CADF 11 é negociado quase sempre com ágio, é um fundo Kiné, né? E não tem um carrego assim tão elevado. Então, é um fundo muito seguro, mas a relação risco-retorno não me agrada. Mas aqui eu levo vocês que eu tenho um perfil de risco com uma maior aceitação a risco. Então, por isso que a DIF 11 talvez não seja um fundo que se adeque muito ao meu perfil. Mas se for um perfil aqui de investidor holder que quer mais segurança, a DIF 11 pode ser bastante interessante pensando nesse sentido. Ok? Então, é isso que eu tinha para contribuir com você sobre CADF 11. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.